Sejam muito bem-vindos ao nosso FocoCast. Hoje, mais uma vez, a gente está gravando mais um episódio aqui dentro do Reload Montes Claros 2025, o evento de marketing digital do Sebrae. A gente está fazendo esse podcast especial em parceria com o Sebrae. Eu sou o Daniel Kennedy, CTO da Foco. Eu sou o Marcos, CMO da Foco. E hoje, esse episódio em especial, a gente está fazendo com o nosso CEO, Felipe Meirelles. Felipe, antes de a gente começar a nossa conversa, eu queria que você se apresentasse. Nós já te conhecemos muito bem, mas se apresentasse para a nossa audiência, para quem está nos escutando, quem já te conhece e quem não te conhece. Excelente. Antes de tudo, brilhante iniciativa suas também, participar junto conosco aqui no podcast, ajudando, complementando. Meu nome é Felipe Meirelles, sou CEO do Grupo Foco. O Grupo Foco hoje contempla a Foco Marketing, Foco Academy e a Foco Produtora. Mas antes de tudo, eu sou casado com a Analine. Tem 13 anos, né? Não tenho filhos ainda. Natural de Belo Horizonte, morei lá até meus 19 anos. Vim para cá, formado em Engenharia Civil, pós-graduado em Engenharia Logística, MBA em Gestão de Projetos. Fui premiado pelo MIT como jovem empreendedor até os 30 anos, num programa que eles tinham de MIT Technology Review, onde eles passavam em vários países. E vim entrar no marketing há 14 anos. Então tem 14 anos aí, 14 para 15 anos que eu já estou martelando no marketing. Trabalhei como consultor, trabalhei em grandes empresas, como diretor. E vim entrar há 4 anos no mundo das agências, 3 anos com a Foco. Legal, muito bom. Pela sua formação, pelas suas experiências, porque a gente já conhece um pouco, né, da sua história, você já teve várias empresas, abriu muitos negócios, atuou em vários nichos diferentes também, e a gente pode dizer que você já viu muito do que funciona e o que não funciona. Qual que é a sua filosofia para identificar essas oportunidades no mercado e, a partir disso, criar um negócio realmente bem sucedido? Então, eu já tive mais ou menos uns 20 CNPJs. E aí, na abertura de cada um, eu identificava um ponto que eu dominava, alguma área específica, e uma dor no mercado. Então, eu identificava quem é com o potencial consumidor daquele produto, daquele serviço, se de fato era uma dor, né? Então, eu usava uma pesquisa de mercado. Então, quando eu fui abrir, por exemplo, minha fábrica de produtos naturais, eu verificava se isso pegava na região de fato que eu queria. Então, é muito identificando essa dor. Sim. A mesma coisa foi com a abertura da Foco, né? Então, a gente via que, principalmente no cenário local da região de Montes Claros, não tinha agência que trabalhava de forma consultiva, sim, que se posicionava de forma corporativa, entendeu? Focado em dados, focado em que traz resultado em vendas, né? Okay. Não tinha ninguém que fazia isso. Então eu falei assim, olha, regionalmente, como eu ia iniciar com a primeira unidade de Montes Claros, a gente iria ter um diferencial, mas pensando a nível Brasil, quem é que está fazendo isso? Então, mesmo a nível Brasil, eram pouquíssimos que faziam. Então eu falei assim, não, faz sentido. E aí isso nos ajuda a entrar num segmento, entrar num tipo de negócio que de fato vai... Não é garantia, mas tende a dar resultado. Sim, é uma escolha mais assertiva. Exatamente. Perfeito. Felipe, então, com tanta experiência, né, já tendo passado, né, mais de 20 CNPJs, acredito que você conseguiu, né, validar bastante coisa. E aí, com base nisso, quais são os critérios, assim, o que você elenca ali dentro de um negócio antes de fazer o investimento, antes de você, de fato, né, colocar, né, direcionar essa energia para dentro de um negócio? Olha, tem muita gente que fala de barreira de entrada. E a barreira de entrada no marketing, por exemplo, é muito fácil. Sim. Hoje as pessoas visualizam 2, 3 vídeos no YouTube e falam que já é um social media, um gestor de tráfego, algo do estilo. Perfeito. Mas eu buscava entender a barreira de entrada para quem tem resultado. Quais são as empresas que têm resultado e qual que é a barreira de entrada para mim entrar nesse estilo de entrega. Então, perfeito. O primeiro ponto é barreira de entrada. Se a dor também do mercado é grande o suficiente. Eu não estava disposto a entrar num mercado muito nichado, um público muito pequeno, entendeu? Então, assim, são vários fatores, né? Vai depender muito, de fato, o estilo que eu estava disposto a agir naquele momento, que envolve investimento, envolve equipe, se eu já tinha uma equipe mapeada para poder contratar. Perfeito. Show de bola, ótimo. Legal. E trazendo para o marketing, né? Você tem quase 15 anos no marketing, né? E o marketing digital, especificamente, ele teve várias ondas. E muito se fala do growth marketing, né? E como você enxerga esse growth marketing, a importância dele e como ele pode ser importante para pequenos negócios também?
O marqueteiro, né? Uma coisa que eu não sou marqueteiro, mas o marqueteiro ele tem a mania de mudar os nomes. Sim. Marketing é marketing desde o princípio, os tempos ali. A questão hoje mudou-se, utiliza muito o nome Growth, mudou-se para esse nome, mas é resultado em vendas. Sim. Pautado em métricas, né? Pautado em decisões mais assertivas, pautado em teste, acompanhamento dessas métricas para, de fato, você gastar menos, né? Então a ideia é exatamente essa. Então é algo que é fundamental para toda e qualquer empresa. E o Growth ele pode ser aplicado em diferentes tamanhos de empresa, desde uma padaria da esquina ali, quanto a multinacional. O ponto que a gente precisa entender é que sem o mapeamento de métricas, obviamente métricas do meu segmento, eu não vou conseguir ter resultado. Então, tanto esse termo Growth ou qualquer outro termo, eu tenho que entender o seguinte, beleza, qual que é o conceito disso? Tem muita gente que se perde no conceito, né? Que o marketing, como vários outros segmentos, mas o marketing eu vejo muito na seguinte questão. Ele tem muita opção. Então você tem milhões de formas de aquisição, de canais de aquisição, você tem milhões de ferramentas disponíveis no mercado. Então o pessoal se perde muito. Então é aquela pessoa que fica estudando 15 ferramentas, mas só fica no estudo, não implementa porque ele se perde. Sim, não vai pra como prática. Profissionais que querem entrar no marketing também. A pessoa não tem R$0 para investir no marketing, o que ele faz? Ele vai para drop, ele vai para PLR. Tá começando errado, porque hoje tem muito profissional no mercado que ensina de forma errada. Sim. E aí aquela pessoa que quer entrar, ele vai aprender com quem é um coach de palco ali, né? Nunca construiu nada. Ele só... O case dele, a entrega dele é estudo e ele nunca construiu nada com aquele estudo. Ele só ensina, entendeu? Não que seja ínfimo, né? Mas ele não construiu nada. Sim. Então a gente precisa, tanto como Growth, qualquer outra iniciativa que eu for colocar dentro da minha empresa, ou para mim mesmo, eu preciso ficar atento com esses termos, qual é o princípio básico. Growth é o quê? Resultado. Então beleza, quais são as iniciativas que eu vou ter ali para poder entregar resultado? Esse é o ponto que a gente precisa ficar atento. Perfeito, ótimo. E assim, Felipe, já faz bastante tempo, né, que você está inserido dentro do mercado do marketing em si, e por diversas vezes a gente já escutou de você falando também, né, que você realmente trabalha com o que é que você gosta, o que é que você faz ali. E aí, como que você equilibra isso, né, esse jogo entre negócio e paixão? Como que você acredita que segue essa linha, né, na cabeça do empreendedor? O empreendedor precisa empreender dentro de uma área onde ele tem essa paixão, onde isso acontece? Como que você enxerga essa dinâmica? É um ponto da cultura que tem dentro da Foco, você sabe muito bem, tesão pela jornada. Quando eu faço algo sem aquele tesão, sem aquela vontade, eu, pelo menos, particularmente, não vou conseguir colocar 100% na minha entrega. Perfeito. E aí, a falta de colocar esse 100% é o que vai fazer, talvez, seu negócio crescer, virar a chave, ser algo disruptivo, algo inovador, ou não. Perfeito. E falando em resultado também, isso vai interferir no resultado. Então, um ponto que a gente trouxe aqui, por exemplo, o Reload é um evento gigantesco, rola pelo Brasil todo, e eles nunca fizeram um podcast. Então, quando você coloca vontade de fato, esses insights, essas iniciativas que são inovadoras ali, nenhuma agência fez isso, elas acontecem. Perfeito. Mas é só com a vontade mesmo, é só com a dedicação, é só realmente... Então, assim, a vontade, o tesão por aquilo ali, ela é fundamental para que, de fato, você saia à frente de várias outras empresas. A Foco tem somente 3 anos, né? Exato. Então, se não fosse a vontade, tanto minha, quanto suas, quanto do time que está aqui, quanto o time que está conosco ali no dia a dia, na batalha, no campo de batalha, não ia rodar, poderia rodar, mas ia ser algo muito parecido com o que tem hoje no mercado. E o nosso intuito não é esse, né? Sim. E é aquilo, né? Muitas vezes a gente fala isso dentro da empresa. A gente não quer chegar no domingo com aquela sensação ruim de, pô, tem que trabalhar segunda, tem que chegar lá de novo. E é exatamente esse o sentimento, quando a gente consegue, né, alinhar essas duas coisas. E a gente tá aqui no Reload e aqui a gente tem diferentes perfis de pessoas participando, né, desse evento. Tem empreendedores, pessoas que têm os seus próprios negócios, estão querendo começar a movimentar as redes sociais. Tem profissionais de marketing já com carreira ali, e tem pessoas que estão começando. Mas eu queria focar falando, né, para esses profissionais de marketing, os que estão começando, os que já estão no mercado também, pegando o exemplo dos que são empreendedores. Essa visão de negócio, a gente conversa bastante sobre isso, mas esse elemento, né, de ter essa visão empreendedora, o quanto isso é importante para quem vai trabalhar uma estratégia de marketing digital. Hoje,
Infelizmente, né, a maioria dos profissionais do mercado, isso eu falo porque a gente tem contato com milhares, Sim. dependendo até milhões de profissionais do mercado aí de marketing, infelizmente, eles focam somente no segmento de marketing. Então, eles vão conversar com o cliente dele, eles vão conversar entre si sobre lead, enfim, CPL, CPC, eles vão falar de termos e assuntos do marketing só. Sim. Mas eu preciso, uma prática na venda, né? Eu preciso gerar conexão com o meu cliente. E na maioria das vezes o meu cliente não vai saber sobre marketing. Sim. Então eu vou trazer para ele um assunto que de fato ele não sabe? Não, eu tenho que facilitar essa comunicação. Como que eu vou estreitar essa relação com o meu cliente? Então, estreitando essa relação, uma das formas é falar sobre negócios. Porque Exato. hoje o cliente ele não quer um custo por lead mais barato. Ele não quer isso. Ele quer vender mais. Independente Perfeito. de qual que é o custo por lead dele. Uma pergunta que eu sempre faço, né? Você quer pagar R$500 no lead ou quer pagar R$1? As pessoas querem geralmente pagar R$1. Sim. Eu quero pagar o valor que vai me converter em venda. Se eu paguei R$1 e não me gerou venda, se eu paguei R$500 e me gerou venda, eu quero pagar os 500. Entendeu? Então, assim, Perfeito. quando a gente vai conversar com o empreendedor, então, por exemplo, eu quando eu vou fazer alguma venda mais corporativa, quando eu vou trabalhar algum cliente específico, ou o time de vendas vai fazer isso também, uma coisa que eu falo sempre, eu tenho que falar de negócio para negócio, dono de empresa para dono de empresa, Sim. e eu como vendedor, se eu não estou nessa posição de liderança, eu tenho que falar de negócio, eu vou falar assim, olha, então é o seguinte, você vender mais com a nossa iniciativa, vender mais com a nossa prática aqui, você vai ter uma margem maior, você vai faturar mais, enfim, eu tenho que falar de negócios com ele. Eu não posso ficar só falando como se ele fosse um marqueteiro, como se ele fosse alguém que tivesse conhecimento ali na área, ficar batendo na mesma tecla, entendeu? Não vai conseguir gerar conexão, ele não é o assunto que ele quer saber. Ele não Sim. quer saber quantas curtidas deu no post. Ele quer saber Perfeito. quanto que gerou para ele de vendas. Excelente. E assim, esse é um dos principais erros ali, né? Principalmente que quem tá começando na área, quem tá querendo empreender na área comete. E assim, hoje, né, qual que é a sua dica para ajudar esse empreendedor da área do marketing que tá começando do zero, aquele cara que não tem capital, que tá realmente querendo construir do zero ali esses primeiros passos? Olha, primeiro de tudo, a gente tem que pensar na seguinte questão. Tenho zero de investimento. Vamos partir dessa premissa que você me perguntou. Perfeito. Quantas possibilidades existem para me iniciar no marketing? Então, por exemplo, tem dropshipping, PLR, e-commerce, enfim, zilhões de possibilidades, certo? Para me iniciar em qualquer iniciativa dessas, eu tenho que mapear o quanto que eu tenho que ter de investimento. Perfeito. Sim. Não tem como, por exemplo, eu iniciar num dropship sem investimento, Exato. certo? Então, a partir disso, se eu não tenho investimento para iniciar, e quando eu falo de investimento, a gente fala assim, não, Felipe, mas eu tenho R$1.000, isso não é investimento. Eu tenho que entender o seguinte, eu escrevo todos os tipos de entrada no marketing, todos que eu citei aqui, mais alguns outros, escrevo assim, olha, o que o mercado hoje me exige de investimento e quanto tempo mínimo que eu tenho que ter. Então, eu vou entrar no drop, eu tenho que ter R$30.000 para durar durante 4 meses, e eu estou disposto a perder esse dinheiro, dependendo. Perfeito. Não estou ou não tenho esse dinheiro, então vamos supor que eu tenho R$0. Hoje eu sugiro, quem quer entrar no marketing, além do investimento, tem a parte técnica. Então, a melhor forma é o quê? Quem não tem investimento e precisa melhorar a parte técnica, ele não domina de fato. E a gente tem que entender o seguinte, dominar não é 2, 3 vídeos no YouTube. Sim. Entendeu? Exato. É de fato estudar, aplicar, ter prática naquilo. Vai aprender com o dinheiro dos outros. Vai trabalhar para alguém. Entra para dentro da empresa, faz algum curso preparatório. Hoje, a área de social media, story maker está em alta. É muito deficitário dentro das empresas. As empresas precisam contratar isso. E é muito fácil a gente ser um prestador de serviço também nessa área. Perfeito. Entendeu? Autônomo, vou cobrar 300, 400, 500 reais da empresa ali e vou fazer um Perfeito. trabalho. Com isso, eu vou capitalizar e vou pegar prática. Aí depois eu posso empreender. Não tenta vender aquele carro, pegar aquele dinheirinho que você tem e já ir para uma área que vai exigir investimento e conhecimento técnico, que não vai dar certo. A gente precisa entender qual que é a particularidade de cada mercado. E quando a gente fala entender, é buscar informação com quem faz. Perfeito. Não com um coach de palco que nunca fez nada, ele tá te ensinando algo ali fantasioso, que rede social aceita tudo, né? Sim, exatamente. E continuando nesse assunto de negócios, olhando saindo um pouco, né, só dessa visão do marketing, olhando mais pro macro mesmo, né, pensando
no Brasil. Como você enxerga esse futuro do empreendedorismo no Brasil? Olhando, né, para todos os cenários que a gente tem, cenário político, cenário econômico, como que você enxerga esse futuro e o que você, se você enxerga também alguma oportunidade, né? Se tem algum mercado que está despontando, está mostrando sinais que pode ser uma oportunidade para quem talvez está pensando em empreender no futuro, para ele poder já enxergar essa luz ali. Olha, não querendo trazer uma conversa apocalíptica aqui, não. Mas o seguinte cenário tende muito a isso. É o quê? Hoje a dificuldade de contratação existe mundial e em todos os setores. O que os donos de empresas estão fazendo? Inclusive na Fox estamos fazendo isso. A gente está automatizando, a gente está trazendo inteligência artificial, a gente está fazendo isso tudo pela dificuldade de contratação. Tende a um cenário futuro onde essa IA, onde essas automações melhoram e evoluam cada vez mais. Sim. E a gente consiga substituir em várias posições de trabalho por algo que vai ser ali uma inteligência artificial. Então eu vejo um cenário futuro do empreendedorismo, as empresas reduzindo o corpo de funcionários, deixando cada vez funcionários mais estratégicos, entendeu? E para suprir um déficit que tem hoje no mercado. Sim. E quem é empreendedor, o que ele tem que buscar fazer? Ele tem que estar por dentro desse conhecimento. Se a área dele não demanda um conhecimento numa área de IA, de tecnologia ou algo do estilo, ele tem que evoluir o nível técnico dele na área específica. Então, por exemplo, se eu sou um designer, eu tenho que entender como que a tecnologia pode me ajudar. Sim. E, além disso, pensar de forma mais estratégica. Como que eu posso fazer aquele design vender mais? Se eu sou um gestor de tráfego, eu não sou somente uma pessoa que vai subir campanha. Eu sou uma pessoa que vai pensar de forma estratégica. O que eu vou conseguir contribuir além do que uma IA entregaria, do que uma automação entregaria? Eu tenho que pensar dessa forma. O que eu falo muito lá dentro da Foca é isso. O gestor de tráfego ele tem que mudar o pensamento dele e virar um gestor de aquisição. O que é o gestor de aquisição? É um gestor de aquisição de clientes para o cliente dele. Perfeito. Então ele tem que trazer iniciativas de marketing on e off. Ele tem que pensar como o dono pensa dentro do negócio. Como que eu posso abrir mais canais de aquisição para esse cliente meu? Como que eu posso trazer mais vendas para ele? Isso a IA vai demorar um pouquinho mais a chegar nesse ponto. Então eu falo o seguinte, tem muita gente que fala assim, a IA complementa. Ela complementa, sim. Mas ela já está chegando, está bem no presente e está pouco tempo de substituição. E aí primeiro vai substituir quem? Júnior. Aquele colaborador que é mais júnior. Depois aquele pleno. Que faz o básico. Exatamente, que faz só o básico. Então, por exemplo, aquela pessoa que fez uma publicação meia boca. Perfeito. E publicou nas redes sociais. Sim. A IA já faz isso. Copywriter. Eu não conheço mais copywriter no mercado. Hoje todo mundo usa um ChatGPT da vida, um Gemini. Então eu preciso entender isso. O que eu estou fazendo além do que uma tecnologia existente no mercado ou que tende a ir? E o que eu estou fazendo? Então assim eu consigo ter garantia no mercado. Sim. Então é um cenário que vários outros empresários falaram, né, de até salário global, algo do estilo. Não vou entrar tão a fundo nessa questão para não gerar polêmica, mas é um cenário que de fato, quando a população acordar que de fato, olha, não, eu quero voltar ao mercado de trabalho, que tem muita gente, a geração neném, né? Então assim, quando eu quero voltar ao mercado de trabalho, não vai achar mais posição. Sim. Hoje tem muita oferta no mercado de emprego, mas o pessoal não quer trabalhar. Perfeito. Entendeu? Obviamente não se enquadra na maioria, né? Mas esse é o ponto que eu acredito muito e eu vejo grande parte dos empresários que eu comunico hoje que eles estão investindo em tecnologia para substituição de fato. Sim, exato. Substituição de quem não entrega. Isso é importante. Ótimo. Assim, o empresário hoje, né, ele vive, né, diante dessas mudanças, diante de tudo isso que está acontecendo. E nessa jornada, problemas vão surgindo, né? Quando a gente olha assim, eu falo até dentro do contexto da Foco que a gente está vivendo, a gente está sempre lidando com problemas, né? Sempre surge uma coisa nova para resolver, alguma coisa para a gente fazer. A gente já sabe que tem que existir uma resiliência muito grande ali, né? Na vida do empreendedor mesmo. E aí eu queria ouvir de ti, como que você enxerga hoje, né, a importância dessa resiliência, tanto dentro da sua trajetória, nas empresas que você, enfim, esteve à frente ali e tudo mais. E uma dica mesmo para o empreendedor, né, sobre resiliência.
A resiliência é fundamental, eu acho que é um dos pontos principais, principalmente na posição de liderança. É pancada todo dia de cliente, de Perfeito. funcionário, do mercado, questões políticas. Então a gente precisa de fato estar preparado. Se eu não estou preparado, isso vai refletir no meu negócio, vai me refletir na minha vida Sim. pessoal, vai refletir na forma que eu lido com meus colaboradores. Então, obviamente a resiliência não é algo que eu, do dia para a noite, não, estou resiliente. Perfeito. É um processo de amadurecimento, é um processo de conquista disso. Sim. A cada dia que passa, você está mais resiliente. Então, qual que é a forma de você conseguir isso? Existem várias, né? Mas a que eu vejo principal é o quê? É não fugir dos problemas. Perfeito. Problema hoje é oportunidade. Além de, você pode ver uma possibilidade de faturar mais com aquele problema, resolver algo que talvez no mercado ali é deficitário, não tem ninguém resolvendo, Exato. mas também de ganhar resiliência. Então, hoje tem muita gente que é assim, o cliente, nossa, aquele cliente reclamão me chamou no WhatsApp aqui agora. Eu vou chamar o meu gestor para resolver para mim. Então, ele sempre quer passar os problemas. Perfeito. Não, dono de negócio, quem tá na liderança, na verdade todo mundo deveria ser assim, eu tenho que correr para cima dos problemas. Sim. Quanto mais pancada eu tomo na vida rápido, mais rápido eu vou criar resistência. Então você vê hoje pessoas aí com 35, 40 anos morando com os pais, Sim. que não pode ter uma conversa franca e mais, às vezes mais difícil. Sim. E É um cenário cada vez mais comum isso. isso é mais comum. Então, Perfeito. isso vai acontecendo. Por quê? Porque aquela pessoa que tá fugindo ali. Às vezes pode vir por uma educação também. Os pais sempre tá ali defendendo o filho, ou sempre, enfim, Sim. tem alguém para defender ele. Pode vir da base. Aham. Mas eu tenho que entender que só faz o que quer criança. Adulto tem que fazer o que de fato tem que fazer e precisa pronto. ali. O que Perfeito. precisa. Sim. Gostando ou não. Entendeu? Eu gosto todos os dias de levantar super cedo, ter que trabalhar no mínimo 12 horas, 14 horas por dia. Entendeu? Passar vários problemas, ficar viajando constantemente, fazer várias questões, ter uma rotina extremamente atribulada. Hoje eu já me acostumei. Mas, por exemplo, assim, nos primeiros dias foi difícil. Mas a gente tem que criar essa casca, né? Perfeito. Então, quanto mais eu corro dos problemas, mais eu vou demorar a ter isso e as oportunidades passam. Sim. Perfeito. E agora falando da Foco, o que esperar da Foco? O que a gente pode contar pro pessoal que está nos assistindo? O que esperar da Foco no futuro, nesse próximo ano, pro ano que vem também? Olha, a Foco é a caixinha de surpresas aí. A gente tem muito projeto grande, vocês conhecem alguns deles, né? E o ponto que eu gosto de posicionar na Foco no mercado é a seguinte questão. A Foco não veio para fazer mais o mesmo. O que localmente, a nível Brasil, as outras empresas estão fazendo. Aqui o podcast é uma forma de mostrar isso. Sim. E várias outras iniciativas estão claramente, a gente mostra no mercado isso. Então, assim, desde o primeiro dia a gente já pensa como uma empresa grande e já se comporta como uma empresa grande. Então, o que vocês podem esperar da Foco? É inovação. A gente já tem alguns lançamentos para fazer no decorrer desse ano. Dezembro, janeiro aí já tem algo totalmente disruptivo, né? Não, Sim. essa solução que a gente está trazendo não existe no mundo. Então, assim, a nossa ideia é realmente sempre trazer a mais. Se for para fazer o mesmo, deixa pro pessoal. Nossa ideia é a gente ver pro mercado para fazer diferente. Perfeito, show de bola. E agora, assim, qual que é um recado mesmo, assim, final que você deixaria para o empreendedor que veio para o evento do Reload? Olha, se você quer mudar de vida, tanto pessoal quanto no seu negócio, independente da posição que você esteja ali, se você é empregado, você é empregador, independente da posição, não vejo outra forma de evoluir, de mudar cenário para um cenário positivo, de muito estudo, coragem, Sim. entendeu? Coragem, estudo, coragem e realmente fazer todos os dias, persistência. Então esses 3 pontos para mim é a tríplice de resultados que você pode ter no seu negócio. Então se eu não tenho isso para dentro do meu negócio, de fato isso vai impactar ali. Eu não vejo nenhum outro negócio crescendo de forma ética sem esses 3 pontos. Perfeito. Sim. Não, Sim. Legal. Consistência, né? A consistência é o Exatamente. segredo do sucesso. Felipe, muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço. A gente convive todos os dias, mas a gente poder separar esse tempo para poder conversar, para a gente ouvir mais do que você tem das suas experiências, da sua história, né? Muito obrigado por compartilhar isso conosco e com a nossa audiência. Pessoal, muito obrigado por nos assistir, muito obrigado por E me segue estar lá, conosco. filipemeirelles.foco, viu? Isso aí. Muito obrigado por nos assistir, por
nos acompanhar em mais esse episódio do FocoCast. Nos vemos aí no nosso próximo episódio. Até mais.